Parece que há pessoas que deixaram de conseguir dormir à noite depois dos comentários de Pedro Passos Coelho. Aparentemente Ricardo Araújo Pereira é uma dessas pessoas e eu no dia de hoje decidi trazer uma intervenção de Ricardo Araújo Pereira em que ele diz que o novo Ministro da Administração Interna, a propósito da crítica de Pedro Passos Coelho, pode ser o entrave à geringonça dos fachos. Leia-se a faxingonça, acho que é assim que ele lhe chama, e confesso que é um termo que tem muita graça. Temos que ter alguma honestidade desse ponto de vista. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Eu acho que o que se receia é que a ida de Luís Neves para o governo adie o sonho da faxingonça, no sentido em que, tendo lá este ministro, as pessoas ficam desconfortáveis a pensar se calhar isto é um obstáculo ao nosso lindo sonho. Estás a testar agora a nomenclatura ou já tinhas lançado? A faxingonça? Não sei bem. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa, eu concordo contigo que Maria Luísa Albuquerque não devia ter feito aquilo que fez, mas quer dizer, estamos a falar depois da queda de um governo, não é a mesma coisa, Ricardo? Foi alguém que deixou de ser ministro depois da queda de um governo que depois voltou para o setor privado e decidiu para um sítio que, a meu ver, também deveria ter evitado ir. Mas não é comparável com isto. De várias maneiras. Porque, sim, mas não é comparável com as pessoas que é uma coisa mesmo muito duvidosa essa. Mas não é comparável com as opções que tu tomas enquanto és governante, enquanto és primeiro-ministro. O Relvas diz que é consultoria grátis. E, portanto, eu vou sempre ver o que é que o Relvas diz, porque ele traduz muito bem o que é que se passa na realidade. Isto é uma coisa... O Passos Coelho está a criticar um governo do seu próprio partido, governo esse que é liderado pelo homem que era o líder da bancada parlamentar no tempo em que ele era primeiro-ministro. Qualquer outra pessoa de qualquer outro partido, ou deste, que fizesse o mesmo, isto era considerado uma deslealdade. No caso de Passos Coelho não é. Apesar de Passos Coelho estar para Montenegro, como Costa está para Seguro, e os apoiantes de Passos Coelho frequentemente criticarem Costa por causa disso, desse tipo de procedimento, dizendo que era a ambição do poder que o guiava, no caso de Passos Coelho não é. Eu acho que é uma parvoíce de Ricardo Araújo Pereira. Em primeiro lugar, deixem-me dar nota de que faxingonça tem muita piada. Faxingonça tem imensa graça. Por acaso achei imensa graça. Acho que teve muita piada. Agora, eu não creio que Luís Neves, o novo Ministro da Administração Interna, seja propriamente um entrave à faxingonça ao Ricardo Araújo Pereira. Até porque numa hipotética faxingonça era o Chega que ficava com o Ministro da Administração Interna. Portanto, se calhar o meu querido Luís Neves teria que se pôr a andar respeitosamente. Como o Ricardo Araújo Pereira sabe, não haverá faxingonça com Luís Montenegro. E, portanto, em última instância, teria que cair Luís Montenegro e o respectivo governo para que houvesse faxingonça. Portanto, tudo isto é uma parvoíce. O Luís Neves não entrava coisíssima nenhuma porque Luís Montenegro não faz coligação, ponto. Luís Montenegro já não faz coligação, já não faria no último mandato, não faz neste mandato e não vai fazer porque moldou a sua identidade política no não é não. Luís Montenegro teria que fazer um contorcionismo político absolutamente inacreditável para voltar atrás em algo que para ele era tão evidente e que para os seus eleitores foi tão evidente, que é o não é não quero nada com o Ventura, não faço coligações com o Ventura e portanto acabou. Portanto, o Luís Neves não será um impedimento da faxingonça, primeiro porque ele não faria parte dela, esse é o primeiro ponto, e em segundo lugar porque Luís Neves parece-me ser uma figura bastante adaptável do ponto de vista político e portanto em última instância eu acho que se ele tiver que adotar o discurso do governo, adota, não é como se fosse uma figura com umas convicções de ferro e com uma espinha dorsal de aço. Não me parece que seja esse o caso. E, portanto, esta conversa depois, numa segunda fase, de que seria uma deslealdade Pedro Passos Coelho fazer críticas a um governo do próprio partido, quer dizer, andamos com esta converseta de... Reparem, eu não vi como deslealdade, e dou um exemplo do Partido Socialista, eu não vi como deslealdade que Isabel Moreira apoiasse Catarina Martins. Eu não achei que fosse uma deslealdade. Achei que era ridículo, porque Catarina Martins é uma figura que não merece apoio de absolutamente ninguém, no meu entender, mas achei que era a autonomia política dentro de um partido. Portanto, Isabel Moreira escolheu rejeitar publicamente. Não foi votar em silêncio, não foi pegar no boletimzinho de voto, meter uma cruz e enfiar dentro da urna. Não foi nada disso que aconteceu. Também aconteceu, evidentemente, terá votado em Catarina Martins. Mas Isabel Moreira veio a público dizer: eu sou apoiante de Catarina Martins. A página de campanha de Catarina Martins tinha o nome de Isabel Moreira.
E, portanto, isso seria uma deslealdade para com o próprio partido? Se calhar Ricardo Araújo Pereira considera que sim. Eu, por acaso, considero que não. Pedro Passos Coelho não tem que ter amarras a criticar o governo, mesmo sendo do próprio partido, única e exclusivamente porque o novo primeiro-ministro era o líder da bancada parlamentar. Se ele estivesse a ter uma deslealdade pessoal em que coisas que se passaram internamente, Pedro Passos Coelho vem expor Luís Montenegro com uma cara de pau, como se costuma dizer, indescritível, não é o caso. Está a fazer críticas políticas. Disse, o novo MAI não deveria ter vindo da Polícia Judiciária, não faz sentido, e não está a fazer reformas, visto que tem uma oportunidade à direita do Partido Socialista, como nunca houve em democracia. Não me parece que isso seja chocante. Aliás, numa entrevista que deu no dia de ontem, Pedro Passos Coelho chegou a dizer que deveria haver um entendimento para o mandato entre Chega, Iniciativa Liberal e PSD, e depois cada um tomava as suas posições em relação a matérias fundamentais que permitiria que o povo português escolhesse com mais informação quando voltássemos a eleições. E, portanto, é fácil de perceber. Não vejo como falta de lealdade nenhuma. É uma crítica, um homem livre tem direito a fazê-lo e já vimos antigos governantes a fazê-lo, várias críticas. Paulo Portas, por exemplo, também faz críticas à AD, foi ex-líder do CDS. Há deslealdade, não me parece, é só comentador político. As coisas às vezes têm menos tamanho do que aquilo que nós lhe queremos dar, parece-me. Vamos ouvir a segunda parte. É a abnegação. Porque ele é o Ricardo, essa comparação é muito exagerada. Então, mas ouve lá, o Costa, o seguro estava na oposição e o António Costa estava a tentar removê-lo de lá. Este homem é governo. Comparar, ou seja, é pior ainda. Comparar qualquer deslealdade ou traição, ou como queiras, partidária com o que o Costa fez ao seguro, é como comparar qualquer criminoso ao Charles Manson. Mas pega aí, não é possível. O grau de humilhação de seguro foi uma... Aliás, vamos ouvir até ao fim o orador. Desculpa. Não, é que a comparação é bastante... com o orador. Orador, faz Vocês favor têm de razão. Está bem. Então, têm razão. Não posso eu acho que é pior ainda. É pior ainda, porque está a perturbar de facto um governo que existe. Perturbar? Mas como assim? Pega aí. Ricardo, nós tantas vezes criticamos os partidos por serem uma espécie de ovelhas e vão todas atrás do pastor e perdem capacidade de reflexão, de raciocínio e de crítica. E agora que tu tens alguém que está dentro do PSD a criticar alguém do PSD por estar a ser um mau primeiro-ministro ou por não estar a fazer aquilo que se impõe, estás a criticá-lo por ele não estar ordeiramente atrás de Luís Montenegro? Não. Isso não faz sentido nenhum, pá. Não, senhor. Eu estou a dizer é que qualquer outra pessoa que fizesse isto não era encarada desta forma. Até o vocabulário é igual. O que ele está a dizer é que o Montenegro está a fazer pouquinho com o que tem, com o que poderia, está a fazer pouquinho. E porquê? Por causa das reformas. Reformas que o Passos Coelho é a única pessoa capaz de fazer. E se calhar ao dia de hoje até é capaz de ser verdade, porque para haver reformas é preciso maioria absoluta e para haver maioria absoluta é preciso haver entendimentos. E Pedro Passos Coelho era o único que se iria entender com o outro bloco político chamado Chega. Portanto, talvez ele até fosse o único capaz do elo de ligação necessário para uma maioria absoluta. Eu não estou à espera do Dom Sebastião. Honestamente, não tenho aptidão para esse tipo de saudosismos. As coisas são o que são. Pedro Passos Coelho não está na política. Estamos a falar de um cenário hipotético que o próprio não aceita nem rejeita. E, portanto, tenho todo o respeito por Pedro Passos Coelho e pelo seu legado político. Agora não me peçam para estar à espera do Dom Sebastião. As cartas estão na mesa, é o que temos. Ou nos posicionamos e fazemos alguma coisa pelo país com o que há, com quem está disponível para fazer, ou não fazemos. Não adianta choramingar. As coisas são o que são. É o que há. Portanto, esta coisa do Dom Sebastião e tal e tudo mais, meus amigos, temos neste momento uma opção política. O André Ventura é uma opção política, ou Chega a uma opção política. Quem quer vota, quem não quer não vota. Depois, não se queixem a longo prazo dos resultados, evidentemente de más escolhas a nível eleitoral. A bola está na mão dos portugueses. A abstenção é quase metade do país, ou pouco menos de metade do país em termos de legislativas, e portanto têm escolhas, têm opções. Eu quero um governo que trate do problema da imigração e tudo mais. Têm a oportunidade, têm o Chega, têm o André Ventura. Não estão disponíveis para votar. Os meus amigos querem continuar a pensar no passado, a ver se depois a direita tradicional, como já não tem ao que se agarrar, fica muito agarradinha a isto. Deixa lá ver se o Passos volta e tal. O Passos é o único resquício da direita tradicional que acabou.
A direita tradicional acabou. O Pedro Passos Coelho pode voltar, pode ser sem dúvida nenhuma uma figura muito útil à direita portuguesa e em última instância ao país, fazer o elo de ligação entre o PSD e o Chega que possa permitir uma governabilidade de um mandato inteiro, sem dúvida nenhuma, mas o Pedro Passos Coelho é o último resquício da direita tradicional, porque a direita tradicional acabou. E portanto, não adianta estarmos aqui com saudosismos para que a direita tradicional fique contentinha, deixa lá ver se o Passos volta. Tem que passar à frente. Ele não se mostrou disponível, não quis ser Presidente da República, eu compreendo, o Presidente da República não tem poder executivo, ainda não se mostrou disponível para nada, portanto vamos jogar com as cartas que temos. Não adianta andar a choramingar, passem à frente, temos que olhar para a frente, não é andar a olhar para trás, se o Passos viesse e tal, não adianta. Vamos trabalhar com o que temos, é o que há, e portanto... Era bom ter o PSD e o Chega com as mesmas direções políticas unidos para tratar do problema da imigração, de cortar gorduras do Estado, fazer reformas a nível dos serviços públicos, da lei da nacionalidade, sendo ainda mais rígida. Claro que era espetacular, era ótimo, mas não é isso que temos. O que temos é o Luís Montenegro, que é um frouxo, perdoem-me a expressão, e temos uma opção política. Os meus amigos ou votam na opção política que há, ou depois não andem a choramingar. Vamos deixar o passado, honestamente. Não adianta fazermos... Passos, volta lá, anda lá, volta... cheguem-se à frente. Votem, trabalhem no partido político, façam com que haja uma opção governativa. E deixem de olhar para trás. Temos muito esta dificuldade, precisamos de soluções para o futuro no curto e no médio prazo. Ainda andamos a pensar no passado, fazer aqui vontadinhas à direita tradicional. Deixa lá ver se o Passos volta, a direita tradicional acabou. Esse é o ponto que as pessoas têm que meter na cabeça. E provavelmente, não sei se vai voltar a existir tão cedo. Essa é que é a verdade. Se o Passos voltar, as contas são baralhadas, claro, mas se não voltar, a vida tem que seguir. Não podemos estar à espera do Dom Sebastião. No fundo era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as redes sociais do MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.